Bem-vindo! Hoje eu quero refletir com você sobre Gênesis 3, 9 a 24. Trata-se de um texto que faz parte de uma outra passagem, outro relato de criação, o segundo, Gênesis 2b, 4, 3, 24. Esse texto foi escrito 500 anos antes do primeiro, Gênesis 1, 2, 4a. Trata-se, então, desses dois textos de um mito, isto é, um modo simbólico de falar sobre a condição do ser humano no paraíso e fora dele, o que nos leva a afirmar que Adão e Eva não existiram como pessoas. Adão somos nós, homem e mulher, e Eva, a mulher, a mãe dos viventes. O texto é uma construção literária para explicar a nossa origem e relacioná-la com Deus Criador, o Criador de Israel e de todos nós. Esse texto foi fonte de inspiração para explicar a origem do sofrimento humano, a punição divina e, infelizmente, a submissão da mulher ao homem. Vou considerar nesse texto 3 elementos: a nudez, o fruto proibido, a serpente e o sofrimento humano. Pois bem, vamos ao primeiro, o fruto proibido. O texto começa afirmando que Deus chama e Adão ouve. Ouvir, na visão judaica, é tomar conhecimento, é saber. Até então, Adão e Eva viviam no paraíso e não sabiam de nada. Sem responsabilidades, aí viviam e sendo cuidado com Deus. Eles tinham unicamente a proibição por Deus de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ele os levaria à morte. O interessante é que Adão e Eva comem, mas não conhecem a morte. Na verdade, não trata-se de uma morte física, mas da capacidade do ser humano de libertar-se de Deus, e passar a conhecer o bem e o mal, e a poder distinguir o que é bom e o que é mal. O fruto que aí aparece não é a maçã, mas de onde veio essa confusão? Ele veio de São Jerônimo, que ao traduzir do hebraico fruto do bem e do mal para o latim, escreveu malum para o mal, correto? Mas malo em latim é também maçã. E a partir daí não foi difícil para os ouvintes imaginarem uma maçã e identificá-la, infelizmente, com o pecado. O não aceitar a condição de criatura levou o ser humano a perder o paraíso e ter que pagar com a própria morte a desobediência. Outra explicação: comer o fruto da árvore da vida representa a nossa vida de criança. Criança pensa que a vida é eterna. Ela não tem consciência da morte, não é verdade? E tendo comido o fruto da árvore do conhecimento do ser humano, o ser humano passa a ter responsabilidade e a faculdade de decidir pelo bem ou pelo mal. E isso o coloca na condição de amadurecer para aí então conhecer a morte. Pois bem, vamos ao terceiro elemento, a nudez. Diante de Deus, o ser humano percebe que está nu e tem medo de se expor e não tem medo da morte, o que era esperado, não é claro? Nudez aqui não tem nada a ver com a moral da vergonha ou da sexualidade. No mundo antigo, os deuses eram representados nus. A nudez coloca o ser humano na condição de fertilidade, isto é, de doadores da vida, que somente vem de Deus. Adão e Eva se veem como Deus diante de um outro Deus, o Deus mais poderoso, Deus Javé, e tem medo deles. O medo, qual é esse medo? O medo na condição humana é o medo da responsabilidade de ter que procriar, o sair da idade pueril, do paraíso terrestre e tornar-se o adulto, o que exige responsabilidade. Pois bem, vamos ao terceiro elemento, a serpente.
A serpente representa a imortalidade e tem relação com a mulher e Deus. O ser humano, no contato com a serpente, almeja para si a imortalidade que dela emana. Não por menos, a serpente em aramaico, jiuá, deriva da raiz jiué, que significa viver ou fazer viver, que se relaciona de forma semântica, isto é, no seu sentido, com o hebraico Jahvé, que foi o nome de Deus revelado a Moisés. Javé se traduz: eu sou aquele que sou, o Deus da vida que dá a conhecer. A mulher que no início do texto, Ish em hebraico, passa a ser chamada de Eva, Revai, ou Chaya em hebraico, a mãe dos viventes. E Chauá deriva do verbo Chaué, do nome de Deus, Javé. Olha que interessante, já pensou nisso? Então, serpente, mulher e Deus. Tudo vida. A serpente no mundo antigo tinha vários simbolismos relacionados, sobretudo com a vida e o poder de um país opressor. Observe, no Egito, o faraó tinha uma serpente sobre a cabeça para representar o seu poder, a vida e sua imortalidade. A serpente era símbolo de vida pelo fato de ela viver sobre a terra, a grande mãe, e trocar de pele. Na mitologia grega, a vara do deus da medicina possui serpentes enroscadas, o que permanece até hoje como símbolo na área médica. Em Israel, a partir de Gênesis, a serpente passou a significar a força do mal e concorrente de Javé. Depois desse ocorrido, concluindo, o que ocorre? A mulher passa a ter dores de parto. Assim como a serpente que representa a fertilidade, a mulher torna-se fecunda, mas com dores. Mulher e serpente são desqualificadas na narrativa bíblica. A mulher, por causa da ação da serpente, torna-se súdita do homem. Ela terá desejo por ele, que a dominará. Versículo 16. Em oposição ao Gênesis, está um livro muito bonito. Se você não leu, leia. Cântico dos Cânticos, no capítulo 7, versículo 17, afirma: eu sou do meu amado, seu desejo o traz a mim. Para Cânticos, o amor, a relação de homem e mulher, não é para gerar filhos, mas para o prazer. A parceria entre a mulher e a serpente resulta em opressão, pelo fato de o homem ter aceitado a proposta dela. Ele recebeu a punição do trabalho exaustivo na terra, que se torna maldita por causa da atitude de desobediência do ser humano. O poder da serpente leva o homem a viver de suor de suas fadigas. A serpente, o poder dominador, precisa desse trabalho forçado para sobreviver. O homem se torna pó da terra e morre de tanto trabalhar. O mito explica o sofrimento pelo viés da opressão que o lavrador conhecia e perdura até no nosso existir. Portanto, serpente, sofrimento e responsabilidade. Responsabilidade, sofrimento e serpente. Eis a tríade que nos acompanha.